Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje já fiz um bocado de coisa. Aqui do meu lado está Mozinho, minha esposa, né? Hoje eu recebi uma mensagem de alguns membros da igreja, em especial do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, e ele nos pede para falar sobre a violência contra... Peraí, vou tentar falar o nome certo, porque o povo Avá-Guarani, eles vivem na terra indígena deles, onde eles sempre viveram, mas eles estão sendo vítimas de ataques, inclusive há vários deles que foram feridos, né? E eu fico até assim sem jeito de mostrar as cenas, não poria no meu Instagram, não porque não mereça pôr, mas é porque são cenas muito fortes, né? São pessoas feridas a bala, pessoas sangrando, né? Isso é um absurdo, né? E aqui é interessante porque os indígenas no Brasil, eles sofrem muitos problemas, muito preconceitos. Eles estão numa situação de periferia social, porque não se permite que os indígenas vivam do modo que eles sempre viveram, né? Pelo contrário, as terras deles têm sido invadidas, né? Se chega ao cúmulo às vezes. Por exemplo, o povo Yanomami, eles plantam a comida deles e os garimpeiros vão lá e roubam a comida deles, né? Então não é só invadir a terra como estão invadindo a terra do Avá-Guarani, é prejudicar a subsistência deles e é prejudicar a vida deles, inclusive com agressões, ferimentos à bala, né? Eu não posso me calar frente a isso, então estou fazendo essa denúncia aqui. E se você puder, denuncia também. Bernardo, eu quero ver imagens, eu quero ver mais detalhes. Entre em contato comigo que eu mando para você, tá? Ainda temos um tempinho. E eu estava comentando com a minha esposa agora há pouquinho que a gente estava vendo o jornal, né, antes de vir para cá. E eu quero fazer homenagem a uma família, né? Nós tivemos uma situação triste de violência que levou à morte de um garoto de 18 anos. E a família resolveu doar os órgãos desse garoto. Eu digo que existe uma coisa especial nas famílias que doam os órgãos. São pessoas especiais porque elas no momento da dor, da perda da pessoa amada, elas conseguem transcender uma espiritualidade, uma visão de mundo que transforma a dor em esperança. Mas num caso dramático como esse, de um garoto vítima de violência, assassinado por um motivo fútil, era natural que a família tivesse um grau de revolta, um grau de desespero, que não quisesse doar. Mas eles são exemplos para a gente, porque mostram como a gente pode ser desprendido das coisas, né? Eu fico às vezes vendo gente
que não quer dar uma esmola para um mendigo. Esse pai e essa mãe deram os órgãos do filho brutalmente assassinado por um motivo fútil, e hoje, nas próximas horas, você vai ter várias e várias pessoas beneficiadas, né? Eu não sei qual foi a extensão da doação, mas uma doação dessa pode resolver a vida de muita gente. Então, assim, é um caso que hoje, se você em algum momento assistir a live depois, reza para Deus, né? Pedindo que essa família tenha, não é que ela vai esquecer isso, mas que ela encontre nesse ato de bondade o conforto que ela precisa. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunidos todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser um pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisa-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. E quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus presentes e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Bem, se nós estamos lendo o Evangelho de João, é sinal que nós estamos num momento importante do ano litúrgico. Por quê? Porque o calendário é dividido em ano A, ano B, ano C. Nós estamos no ano C, mas a gente lê João nas festas, nas solenidades, nas datas importantes. E qual é a data importante? A Epifania, a manifestação de Jesus ao mundo. E sabe, essa manifestação,
ela é uma manifestação muito interessante. Apesar de ser normalmente não entendida pelas pessoas. E vamos tentar aqui deixar claro o porquê disso. Na primeira leitura, o profeta Isaías, ele fala que a cidade de Jerusalém estava mergulhada nas trevas. E a luz da glória do Senhor a ilumina. E aqui é muito interessante, porque é tipicamente uma epifania, né? A luz da glória do Senhor que ilumina tudo, né? O próprio João diz, ele era a luz e a luz brilha nas trevas e as trevas não podem vencê-la. Mas essa manifestação, ela já tem um toque interessante. Porque se vocês olharem a manifestação em Isaías, pessoas do mundo inteiro vão a Jerusalém. Ou seja, essa epifania, essa salvação, não é para o povo A, o povo B, não é para um povo escolhido, mas para toda a humanidade. E aqui eu acho muito interessante, porque nós estamos no Jubileu da Esperança. Papa Francisco pede que sejamos peregrinos de esperança. E a manifestação, a epifania, é uma atividade de esperança. Nota como você tem aqui um ponto que diz todas as pessoas receberam essa chamada. Essa chamada não é só de algumas pessoas, é de todas as pessoas. E antes que alguém reclame, nós podemos pegar a segunda leitura, quando Paulo fala que um grande mistério foi revelado. E vamos nos lembrar que Paulo é fariseu. Ele foi educado por Gamaliel, ou seja, ele é um homem acostumado a pensar como fariseu, educado na lei de Moisés, onde ele acredita que existe o povo escolhido por Deus. Mas ele fala, um grande mistério foi revelado. Os pagãos também são herdeiros da mesma promessa. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. São herdeiros da mesma promessa. Ou seja, Paulo também nos fala. Paulo também nos fala que a epifania é para toda a humanidade. A graça de Deus não é para poucas pessoas, não é para um grupo de escolhidos, mas para todas as pessoas. É sim para os meus irmãos Avá-Guarani que estão sendo atacados, para os meus irmãos quilombolas que estão sendo atacados, para o povo que sofre na Ucrânia, em Gaza, no Iêmen. E aqui eu vou pegar o Salmo, porque o Salmo, normalmente desprezado, ele me traz algumas coisas interessantes. Porque ele fala, né? A gente até costuma cantar esse salmo, né? As nações de toda a terra hão de adorá-lo, ó Senhor, né? E é gozado, porque se você prestar atenção no Salmo, nos seus dias a justiça florirá. E depois ele fala assim, ele libertará o indigente que suplica, o pobre de quem ninguém quer ajudar, terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará.
É muito interessante, porque a gente tem uma tendência a pensar Deus como alguém grandioso. Jesus é o rei do universo e nós pensamos ele como rei de coroa. É verdade. Mas ele é o rei que socorre o indigente, o pobre que ninguém quer ajudar. A vida dos humildes ele salvará. É por isso que eu falo que aqueles que são pobres têm um lugar preferido no coração de Deus. E nós deveríamos ter um lugar preferido para essas pessoas. Nós deveríamos ter um lugar preferido no nosso coração para os pobres, para os povos originários, para os povos indígenas, para os migrantes, para aqueles que sofrem preconceito, discriminação, exclusão, porque esse é o desejo de Deus. Mas vamos voltar ao Evangelho. E aqui no Evangelho tem uma quantidade de coisa que eu acho até difícil a gente falar sobre tudo. Mas algumas coisas a gente precisa aprender e refletir sobre isso. Primeiro, a gente sempre ouviu falar que são os reis magos, né, Moody? Mas se você lê o Evangelho, ele não fala de reis magos, ele fala de magos. Ué, Bernardo? Mas sempre falaram reis magos, eu também falo. Mas se você observar o Evangelho, eles são magos, eles não são reis. Rei é uma interpretação das pessoas que tiveram dificuldade de entender que esses magos, que devem ser pessoas ricas, pelos presentes e pela caravana que fizeram, apareceram lá. Era necessário dar um título de realeza para mostrar como Jesus é importante. Tolinhos. Jesus mostra a importância dele quando a epifania é realizada. Primeiro, ele surge como uma pessoa pobre, sem teto. É apresentado aos pastores, os indigentes, os pobres, os humildes. São eles que primeiro recebem a epifania. E a segunda leva da epifania são aos pagãos. São aqueles que não são judeus. E aqui uma coisa interessante, né? Porque eles vieram lá do Oriente, guiados pela estrela. Quando a estrela chega perto de Jerusalém, ela some, né, amorzinho? Por quê? Não adianta, pessoal. O caminho de quem segue a Jesus não é o caminho do poder. Eles cometeram o erro que tantos cometem. Eles se aproximaram do centro de poder. Não é lá que você vai encontrar Jesus. São João Crisóstomo falou uma série de coisas sobre isso, mas agora eu me lembrei mesmo de Padre Júlio Lancelotti. Quando ele fala assim, as pessoas querem encontrar Jesus no sacrário, mas ele cisma de estar embaixo do viaduto. Pior que é assim mesmo. Né? A gente não vai encontrar Jesus no centro de poder. E foi esse o erro dos magos. E eles cometeram um segundo erro. Eles perguntaram para as pessoas erradas. É até interessante a reação que você tem, né? Se eles tivessem perguntado aos humildes pastores, os humildes pastores iam dizer: ah, a gente viu essa criança, os anjos falaram com a gente, anunciaram paz na terra. Né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra, as pessoas de boa vontade. Está ali.
pode ir ali, mas eles ainda com a visão do mundo, né, do poder, da força, da autoridade, foram perguntar ao rei. Qual é a reação do rei? O rei ficou assustado. Ih, meu Deus do céu, vou perder meu poder, vou perder minha força, apareceu um outro, vou matar. E é muito interessante um outro grupo, né? Porque os sumos sacerdotes e mestres da lei sabiam onde estavam. Só que eles não falam, eles têm medo de falar. Sabe lá o que o rei vai falar para eles. Sabe como é que é, né? O cara é sumo sacerdote, o cara é mestre da lei, a autoridade, ele pode perder a autoridade dele. Se tivesse falado com os pastores humildes, lá, os pobrezinhos, teriam recebido a notícia na mesma hora. Mas eles, em vez de caminharem para a periferia de Jerusalém, foram para o centro do poder. Acontece. O que não pode é a gente hoje, 2025 anos depois, continuar cometendo esse erro de achar que vai procurar Jesus nos grandes templos, nos homens poderosos. Não é lá que a gente vai achar Jesus. E é muito interessante a profecia, essa profecia de Miqueias, está no capítulo 5, não me pergunto o versículo porque eu não vou saber. Eu sei que é no capítulo 5 porque o livro de Miqueias acaba no capítulo 5. Onde eles falam, e tu, Judá, não és a menor das cidades. Olha só que interessante, e tu, Belém, não é a menor cidade de Judá. Ou seja, Belém não era uma cidade importante. Além de Belém estar em Judá, que já não era o centro de Israel, ela não é uma cidade importante. Porque Jesus não quer essa importância de poder, de glória. A importância dele são as pessoas que ele vai vir salvar. É isso que é importante para ele. De ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, o meu povo. Observa, não falou que será um rei, não falou que será um general, um poderoso, será um pastor. E lembre-se que pastor naquela época era uma profissão indigna. Pastor era um homem pobre que quase sempre dependia de outro para viver. Pastor vivia às vezes fora de casa, porque tinha que cuidar do rebanho dos outros. É muito interessante porque, novamente, a mensagem é dada aos que não têm esperança, aos que estão fracos, assoberbados, derrubados, aos pobres, aos humildes. E eles, quando se afastam do poder de Jerusalém, a estrela aparece de novo, amor. Não é? Isso pode ser um guia para nós. Oi, Padre Hermes. Boa noite, paz e bem. Né? Por que isso pode ser um aprendizado nosso? Você quer se encontrar com Jesus? Você quer seguir o caminho dele? Você quer seguir essa vida? Não busca a glória, não busca a fama, não busca o poder, não busca a riqueza. Se afasta disso. Busca aquilo que é necessário para você viver com dignidade, de forma justa. Mas não torne essas coisas como base da sua vida. Não. Esse é o erro dos que estão atacando o povo Avá-Guarani. Avá-Guarani. Por quê? Porque eles querem as terras, eles querem ser ricos, eles querem ter muito. Provavelmente essas pessoas já têm muito mais do que elas precisam para viver. Mas elas querem mais, querem mais, querem mais. Poder, poder, dinheiro, dinheiro. A estrela não vai aparecer.
A estrela vai aparecer quando você deixar essa vida de ganância, essa vida de buscar poder, de buscar força, de ser importante, de dominar. Isso só leva à destruição. A epifania da esperança nos diz: sai, vai buscar os fracos, os pobres, os indigentes, os humildes, os perseguidos. Leva a eles a boa nova, leva a eles o amor, a inclusão, o perdão, a misericórdia. Diz que essas pessoas são importantes. Jesus, quando veio, não veio para os ricos e poderosos, mas para os simples e humildes. Ele recebeu os magos, os pagãos do Oriente. Esses queriam adorá-lo. Os poderosos de sua terra queriam matá-lo. É muito interessante o que acontece também depois que os magos se encontram com Jesus. Eles voltam por outro caminho. E isso, para mim, é mais um aprendizado importante. Se você realmente se encontrou com Jesus, você segue outro caminho. Aquilo que era valioso para eles antes, aquilo que era a sede da sabedoria, do conhecimento, do que era seguro, não é mais. Os valores deles mudaram. A forma de ver o mundo mudou. E por isso seguiram por outro caminho. Vamos nós também, hoje, seguir um novo caminho. Um caminho que nos leva a buscar a paz e a justiça. E antes que alguém reclame, é justiça social? Sim. Se você tem dúvida disso, veja o que Jesus pregou. Leia o livro do Deuteronômio, leia o livro do Levítico e veja que há justiça. Ali é justiça social. Entenda que praticamente tudo que Jesus prega em relação à sociedade é justiça social. Eu sei, as pessoas não gostam que eu fale isso, mas eu não posso abrir mão de falar o que está na Sagrada Escritura. Vamos reconhecer o direito das pessoas, valorizando mais aqueles que mais precisam, porque isso é justiça. Justiça é dar a cada um conforme a sua necessidade, não conforme a sua ganância. Vamos proteger nossos irmãos indígenas, nossos irmãos quilombolas, as irmãs mulheres, os irmãos pretos, os migrantes, a comunidade LGBT. Toda pessoa que sofre preconceito deve ser protegida. Porque toda vida é importante. A vida tem que estar em primeiro lugar. E vamos seguir o caminho da solidariedade, da compaixão, que nos leva cada vez mais a cuidar das pessoas, cuidar da Mãe Terra, para que sigamos juntos, promovendo a vida, a dignidade humana, criando uma sociedade do bem viver, para que nós possamos um dia chegar à Terra sem males. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, né? É a reflexão relativa à Epifania, que é a celebração de amanhã. Amanhã de manhã eu estarei na comunidade de Santo Antônio, onde nós temos uma capela, né? E aí, para mim é muito interessante, porque a comunidade de Santo Antônio é uma comunidade pequena, é mais ou menos, talvez até um pouco maior que Belém era naquela época. Né? Então a gente vai falar disso numa comunidade pequena de pessoas humildes. Né? Eu vou me sentir muito bem. Talvez alguns não se sintam, mas eu me sinto muito bem quando eu vou às periferias, aos recantos da terra.
onde eu vou, onde as pessoas sofrem, onde as pessoas precisam de mim. Bem, essa é a nossa reflexão. Eu vou terminar dando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amanhã, domingo, eu acho que eu não vou conseguir fazer live. Segunda-feira eu tenho fisioterapia. Então, terça-feira a gente se vê, tá? Terça-feira a gente se vê às 19h30. Então, terça-feira a gente se vê às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.